Olá, minhas amigas e amigos, estamos começando mais um MCast, o nosso podcast onde falamos sobre justiça, sobre direito e sobre inclusão. E hoje um tema especial, estou aqui com a minha amiga Renata, iremos falar sobre ética. Ética de forma geral e especialmente ética voltada à questão da advocacia. E a ética, nós sabemos, é o oxigênio da advocacia, aquilo que dá, é o elo de confiança entre advogado, cliente, entre os advogados e advogados e autoridades. E a Renata, que tem uma folha de serviços prestados à advocacia através da OAB, especialmente no Tribunal de Ética. Renata foi a primeira mulher a presidir o Tribunal de Ética da principal seccional do Brasil, que é a seccional de São Paulo. Aquela que tem, inclusive, em termos de número de processos, aquela que, evidentemente, pelo número de inscritos, é aquela que também tem o maior número de processos dentro do Tribunal de Ética. Renata, uma alegria revê-la, alegria estar aqui hoje conversando sobre esse tema que eu sei que é sua paixão, né? Falando um pouco sobre ética e, especialmente, a ética ligada ao exercício da advocacia. Obrigado, Renata. Eu que agradeço, Dr. Marcos, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, estar ao seu lado e principalmente falando de um tema que eu gosto muito, que é ética, né, de fato, né, presto serviço ainda para a OAB, a gente passa ano, né, e acaba sempre se envolvendo nas questões do Tribunal de Ética, que é uma das minhas paixões. Fala um pouquinho como começou o seu trabalho no TED. Em que gestão começou, de que forma você, até para que os jovens, os advogados saibam como é que eles conseguem colaborar com a OAB através do nosso Tribunal de Ética. Isso é muito importante, até porque vira um divisor de águas na carreira de qualquer advogado, né? Nós tivemos uma situação em que a gente precisou tirar uma dúvida na Comissão de Direito de Prerrogativa. E ali fizemos amizade, na época, com a gerente, e ela ela convidou o Marco, meu marido, para ser da Comissão de Direito e Prerrogativa. E aí começamos a entender a dimensão da OAB, porque a faculdade, infelizmente, não ensina ética para ninguém, né, para os alunos, e a gente só pensa em ler o estatuto e o código de ética no exame de ordem. Passou o exame de ordem, a gente acaba deixando o assunto de lado. E isso aconteceu comigo, obviamente. Quando nós precisamos tirar uma dúvida, né, a primeira coisa que nós pensamos foi: vamos tirar uma dúvida na OAB, né, a nossa casa ali tem advogado mais experiente que possa orientar dois jovens advogados, né, estou falando isso aí tem 25 anos, dois jovens advogados para nos orientar de uma determinada situação envolvendo inclusive um outro colega. E foi ali que nos convidaram para fazer parte do Tribunal de Ética. E aí eu comecei, tive muita sorte, porque logo que eu entrei no Tribunal de Ética, eu tive dois relatores experientes que me ajudaram muito, que é o Dr. Paulo Roma e o Dr. Palmieri. Ambos corrigiam meus votos, né? Porque na medida que você vai fazendo, né, a gente sabe peticionar, né? Pelo menos a gente acredita que sabe peticionar, né? Agora está mudando tanto, mas votar é muito difícil. Né, você julgar um outro colega com isenção é muito difícil. Então, eu aprendi muito com os dois e estou no Tribunal de Ética, eu acredito que deve ter mais de 18 anos. O tal Palmieri, acredito que tenha sido na gestão do Rubens Aprobato Machado. Foi na época do Aprobato, exatamente. O Rubens, ele ampliou o quadro TED, né? Porque eram poucas pessoas, o TED era menor, né? E havia uma demanda grande, enfim, nós temos um volume grande de advogados, e o Rubens sempre teve a preocupação com o interior. Então, ele criou as primeiras turmas do interior, né? A primeira, se não me engano, foi em Araraquara, e ele ampliou os quadros, né? Fazendo com que advogados, inclusive mais jovens, pudessem também participar, que foi fundamental. Isso permitiu não só mais colegas que trabalham de forma voluntária, ninguém recebe nada. Na OAB ninguém recebe nada, só evidentemente os colaboradores, os funcionários. Sim, só os funcionários. Mas nós todos, advogados que colaboramos com a ordem, seja do presidente da seccional até o membro de uma comissão, ninguém recebe nada na ordem. Então, ele ampliou o número de voluntários, né, e você passou a contribuir nesse momento,
E também ele renovou, porque ao trazer pessoas novas, a visão também da advocacia vai ter que ser renovada, né? Nós temos um volume muito grande de novos. Esse foram dois nomes, Paulo Roma, com dois grandes amigos, Paulo Roma, que é da capital, né? Isso. E o Palmieri, que foi presidente da OAB de Ribeirão Preto. Exatamente, foram meus dois grandes professores. O Palmieri também era muito ligado à questão de ética, e eu participei do conselho do Aprobato, né? Junto com o Palmieri. E o Palmieri era no conselho seccional uma das referências, principalmente quando dizia a respeito do processo ético. Para entender, nós temos a subseção da ordem, que é a OAB regional, inclusive na capital nós temos 14 subseções. Nas subseções nós temos comissão de ética, né? São aquelas comissões onde muitas vezes a ordem tem conhecimento de enfim, chega uma representação, uma denúncia ética. O processamento primeiro se dá no âmbito da subseção, né? Depois nós temos os tribunais, que na verdade corresponderia à primeira instância, né? Onde o processo ético de fato ocorre, né? Depois você vai falar um pouquinho do processo, depois você vai contar um pouquinho do processo. Depois nós temos o conselho como órgão recursal, o conselho seccional como órgão recursal, que para que possa inclusive dar vazão a todos os recursos, há um fracionamento do conselho nas câmaras recursais, né, que são conselheiros, mas que o conselho é dividido por câmara. E depois nós temos, em alguns casos, o conselho sendo a instância original, né? Tendo ele, o conselho, processando também, que é o caso, fundamentalmente, o caso de exclusão. O caso de exclusão, que é processado originalmente, o primeiro órgão a processar o advogado no caso de exclusão é o conselho, até que tem quórum especial para exclusão Agora mudou. do advogado. Agora mudou? Mudou. Mudou nessa alteração do estatuto? Não, o Conselho Federal soltou uma preposição, depois regulamentando, porque havia muita dívida, existia muita dúvida se de fato ficariam numa única instância, né, a exclusão, que é algo muito sério, incluindo a instrução do processo, né? E aí o Conselho Federal soltou regulamentou e voltou para a primeira instância. Então, a primeira instância, que seria o tribunal a turma disciplinar, que passa a julgar os processos de exclusão. Entretanto, ainda que o advogado, a opinião, né, há o voto ali de que ele deve ser excluído, somente ele pode ser excluído pelo conselho. Então, haveria o recurso de ofício, diríamos assim. É que mudou muito, pouco tempo. Não, mas eu digo, eu entendo a lógica, né, mas pelo estatuto, né, a exclusão se dá pelo conselho. Sim, né? Não, então, se mantém a decisão. O processamento se dá na primeira instância. Com julgamento, inclusive. O julgamento, na verdade, acaba tendo um caráter mais opinativo do que outra coisa, isso, porque tem recurso ofício, né? Mas a decisão continua sendo do conselho seccional. Só para facilitar o processamento, porque, de fato, há um problema no conselho seccional, né? Que é o seguinte, como nós temos aqui em São Paulo, como nós temos um volume muito grande de advogados, né? São poucos os casos de exclusão diante da dimensão da quantidade de advogados. Mas, apesar de ser pouco, proporcional ao número de advogados, é um número expressivo, né? Que toma muito tempo do conselho. E o conselho se reúne e acaba exatamente a pauta do conselho, uma parte importante da pauta, acaba sendo destinado a julgamento do processo ético, que é relevante. Mas nós temos outras tantas questões que precisam ser apreciadas no âmbito do conselho seccional, né? E aí, de fato, acaba tomando uma pauta muito grande. Processar o processo se dá na instância do tribunal, né? Não do conselho, já alivia, né? Quando chega no conselho, já chega no conselho pronto para julgamento. Exato. Se houver um julgamento prévio, né? Em que há, de alguma forma, uma primeira análise do processo, também ajuda. Mas há competência na lei. Se continua sendo do conselho. Eu perguntei do conselho porque da lei, porque nós tivemos uma alteração faz um mês do estatuto, né? Exato. Foi uma alteração bastante profunda, com alguns avanços,
e alguns retrocessos. Que inclusive esse retrocesso está sendo discutido na Câmara, que vão corrigir de ofício. Estamos esperando. Também tenho dúvida se a Câmara pode corrigir de ofício. Para entender a imunidade profissional, que é fundamental para o exercício da advocacia, porque o advogado ele vai para o embate com o colega, natural, e muitas vezes com o embate com o próprio magistrado, porque o magistrado toma uma decisão que o colega, entendendo que a decisão não atende aquilo que diz a lei, ele tem que protestar na hora, ele tem que... E aí, na última reforma que teve, que faz um mês e pouco, foi suprimida a imunidade. Em tese, um erro do processamento da lei. Não havia essa exclusão no projeto original. O projeto foi apresentado na Câmara Federal, ele tramita na Câmara, é aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado. Na tramitação não há nenhuma emenda suprimindo a imunidade. Portanto, em tese, se não está no projeto original, não foi feita nenhuma emenda, ao aprovar o projeto com as emendas, o projeto não deveria tratar da imunidade. Quando sai da Câmara, o texto final, o texto que é encaminhado ao Senado. Quando chega no Senado, a imunidade foi suprimida. E na tramitação no Senado, ninguém reparou isso. Quando chega no final, o Senado aprova o texto com a exclusão da imunidade, com a revogação dos artigos que dizem respeito à imunidade. Eu já vi acontecer isso no passado. E já tinha visto acontecer numa outra lei no passado. Só que, ao meu ver, se isso aconteceu, e eu acho que aconteceu, o projeto aprovado no Senado, porque nós estamos no regime bicameral, né? Nós temos a instância Câmara e a instância Senado. Mesmo que a Câmara tenha se equivocado quando encaminha o projeto para o Senado, o texto que o Senado aprovou é o texto com a supressão do artigo da imunidade. Ele não aprovou o texto no Senado, um texto na segunda Câmara Revisora, que é o Senado, não aprovou o texto. E na redação final do Senado houve o erro de digitação e aparece a supressão. Não, ele aprovou um texto com a supressão. Então, se a Câmara errou, o projeto acabou, já virou lei. Vamos corrigir, é um erro material. Houve um erro, um equívoco. Então, sim, mas a versão aprovada no Senado, o Senado aprovou um texto com a supressão da imunidade. Então não dá para dizer que o Senado errou. O Senado acertou naquilo que ele quis fazer. É um absurdo ter tirado. Mas não dá para dizer que o Senado sabia... Não, o Senado aprovou o texto que veio da Câmara, com a supressão. Então não dá para desconsiderar o Senado como casa revisora e dizer, olha, a Câmara errou no texto, então vamos agora alterar a lei. E o Senado? Então, ao meu ver, não tem caminho fácil. O processo legislativo acabou. A lei foi publicada, foi sancionada. Tem que começar um outro projeto de lei, corrigindo o erro que foi praticado. E aí combina no Senado, na Câmara, e diz, olha, precisa aprovar isso com urgência, porque nós erramos no processamento. Tudo bem. A alternativa é ir para a Justiça e alegar inconstitucionalidade formal. Porque o texto aprovado não foi o texto que saiu da Câmara. Então não teve a casa originária, a casa revisora. Porque o texto foi aprovado por uma casa só, que foi o Senado, sem a participação da Câmara, no que diz respeito à exclusão da imunidade. Questão da imunidade. Então daria para sustentar, eu acho, uma inconstitucionalidade formal, por uma revogação, ter sido aprovada pelo Senado, sem ter tido a sua aprovação também iniciada na Câmara Federal. Né? Mas isso é um outro problema. Vou voltar para a ética, né? Porque é o que nos importa mais. Voltemos à questão do processo ético. Né? Então, nós temos a subseção que processa, as turmas que julgam, agora, inclusive, a questão da exclusão, e o Conselho Seccional em grau de revisão de recurso. Alguns temas para o Conselho Federal também. Exato. Que daria a última palavra em algumas situações, né? Não é Exato, isso? Exatamente. Quando há divergência de entendimentos entre a Câmara Recursal e o próprio Conselho Federal,
Isso é um ponto, ou algum erro de julgamento, né? Seriam os 2 pontos principais ali. Alguma interpretação equivocada que foi dada por uma turma em relação ao texto quase que explícito, vamos dizer assim, ou do estatuto, né, ou do Código de Ética. Exatamente. Aí vamos voltar para a sua participação. Então aí você já começa como relatora? Comecei como relatora, com 2 grandes professores me ensinando, e passei eu passei algum tempo na Câmara Recursal, e depois eu fui ser relatora de uma das turmas. Também passei algum tempo como relatora, e depois eu acabei virando presidente de uma turma, da 5ª turma disciplinar, e depois em 2018 como presidente... Aí veio para o conselho seccional. Conselho como conselheira. Encontrou julgando, mas como conselheira. Porque aí eu voltei para a Câmara, é verdade, esqueci desse detalhe, eu voltei para a Câmara Recursal, que quando eu peguei a 5ª turma, foi um trabalho extremamente hércule ali, porque nós pegamos, a 5ª turma na época julgava só processo de inadimplência. Então foi um trabalho assim, fora de série, aquele processo não acabava nunca. E depois, quando eu passei a ser conselheira, eu fiquei numa das câmaras recursais. Eu tinha esquecido da Câmara Recursal, é verdade. 2 pontos aí. O Estatuto da Advocacia diz que a ausência de pagamento da anuidade é uma infração ética. Exato. Né? Com pena de suspensão do exercício profissional até o pagamento da anuidade ou acordo feito. Então, havia muito processo ético disciplinar, e a gente percebia que quanto mais o processo ético disciplinar tramitava e mais chegava próximo à decisão da pena de suspensão, o advogado vinha para fazer o acordo e pagar as anuidades em atraso, enfim. Até porque, ao meu ver, né, a falta de pagamento pode não estar vinculada à questão ética. Ele pode estar passando por uma necessidade, não ter dinheiro para pagar, tal, aí não é ético. Exatamente. Ele não está cometendo uma infração, ele não tem condição de pagar. Né? Mas só lembrando, desculpa cortar, mas assim, só lembrando, existia isso porque havia disposição legal a respeito disso. Enquanto o Supremo não decidiu de que não poderia vincular a suspensão do advogado ao pagamento da anuidade, cabia ao administrador da ordem cumprir o estatuto. Exatamente, sob pena de responder por isso. Isso. Né? Então, nós temos o estatuto. A falta ética por falta de pagamento. Isso levou a abrir processo ético, porque era obrigação legal. Sim. Minha direta tesouraria, inclusive, né? Isso. Era o gestor, o tesoureiro, era obrigado a fazer encaminhamento e informação, né, da falta de pagamento. Não podia ele julgar isso. Ele, constatado a falta de pagamento, encaminhava para o TED. E o TED tinha um processo, dava o direito de defesa, e aquele advogado que demonstrasse que ele não pagou, não é porque ele não queria pagar, porque ele não pôde pagar, ele não cometia a falta ética. Exato. Mas aí houve um questionamento na Justiça que acabou no Supremo, numa linha que eu acho que é correta, no sentido de que a ordem não pode impor aquilo que se chama, no juridiquês, né, como uma sanção política, né, quando ela tem um instrumento de cobrança da dívida. Então, como a ordem é anuidade, a ordem extrai uma certidão e pode executar, né, judicialmente aquela dívida, ele não precisa agregar, e alguém, através da execução, pagar a dívida, não precisa agregar a isso uma segunda sanção, que é a sanção que chega até o ponto de excluir o advogado, porque se ele não paga, se ele é condenado em suspensão 3 vezes, né, as 3 vezes acaba acarretando na exclusão do advogado. Exato. Então eu acho que o Supremo agiu certo e permite que a ordem agora trabalhe de uma forma mais adequada, né? E o TED hoje, e foi criado, era um valor tão grande que foi criado uma turma, que era a turma 5, para fazer frente aos processos éticos por inadimplência. Depois da decisão do Supremo, isso acabou, né? E aí a turma 5 passa a julgar outras infrações como qualquer outra das turmas. Né? Exatamente. Aí, Renata, indicada para o Conselho, e o Conselho aprova o nome dela como presidente
pela primeira vez, uma mulher presidindo o TED. Que desafio. Que desafio. Em todos os sentidos, né? Por mais que você conheça a matéria, sempre há aprendizados, né? Então a gente começa a lidar com todas as turmas disciplinares de uma forma geral. E aí você começa a sentir, como tem muita turma no interior, você começa a sentir a necessidade de cada turma, né? A gente sempre olhou a capital, né, com um olhar mais amplo, né? Por conta da possibilidade, da movimentação, e no interior a coisa funciona de outra forma. Então o olhar, ele é um olhar mais diferenciado, né? O presidente da turma disciplinar do interior encontra o colega que ele aplica uma pena de suspensão no supermercado, né? Então é uma situação um pouco que você acaba tendo que aprender a lidar com isso, e esse é um olhar que a gente acabou aprendendo, né? Como presidente do tribunal, entendendo como que a coisa funcionava mais dos bastidores, né? Não só dentro do processo, mas um pouco fora do processo, né? Como tramitava as comissões de ética. Porque na capital é mais impessoal, pelo volume de gente, né? Exato. São Paulo são milhões e milhões, né? E na advocacia, metade da advocacia tem em São Paulo, na capital, né? Então é muito mais difícil você estar encontrando alguém sobre qualquer aspecto da capital, Exato. Inclusive parente, porque a proximidade é menor, né? Então você tem mais impessoalidade. No interior, não. No interior, todo mundo é vizinho, né? Exatamente. Então, você está... Mas faz parte do controle ético, né? E aí é uma preocupação da entidade, não é o pessoal, mas é a visão institucional, né? Exato. A ética, como eu disse, a ética é fundamental. A ética é fundamental no relacionamento entre advogados e clientes, e entre advogados e autoridades, porque sem ética não há confiança. E abalada a confiança, você não consegue desenvolver a profissão. Uhum. Exatamente. E a gente percebe isso, e ao longo desses anos todos, a gente tem percebido isso. O que falta ao advogado? Ler o estatuto e o código de ética. Eles não leem. Então, se eles não leem, muitas vezes eles não sabem o que deve ou não fazer, ou até onde vai o limite dele. Então, esse e a OAB sempre, né, desde a sua gestão, sempre promoveu diversos cursos sobre ética. A ética em São Paulo levada para o interior, e a gente sabe que a adesão é muito baixa. Então, o advogado, além de não saber, ele não se interessa. E aí é uma coisa muito importante para dizer que as palestras da OAB são todas gratuitas. Quer dizer, o advogado, ele não vai gastar dinheiro para aprender, né? E mesmo assim, acaba não se interessando pelo tema. Agora, ao lado disso, aquele advogado que tem dúvida sobre a ética, ele tem um caminho dentro da OAB de São Paulo. Exato. Né? Que é a única seccional que tem um tribunal deontológico. Exatamente. Que é a primeira turma. Exatamente. E você participa da primeira turma nessa gestão. Eu estou agora como vice-presidente da turma deontológica, que é uma outra escola. Ela tem como objetivo tirar as dúvidas do colega de casos em tese. Então, se o advogado, se o fato já aconteceu, e a gente percebe muitas vezes isso no teor da consulta, às vezes porque o advogado muitas vezes junta a cópia ou de um processo disciplinar, ou de um processo um processo que ele tem com o cliente, uma reclamação, nós não podemos responder. Mas todas as consultas que vêm em tese, nós tiramos as dúvidas do advogado no sentido de direcionar ao bom andamento da relação dele com o cliente, com outro colega, né, com a publicidade, que hoje é o que mais tem aí o advogado fazendo publicidade, o caráter dessa publicidade. Então, a turma deontológica, ela, e os ementários hoje estão todos no site da OAB, o advogado pode consultar, é de graça também, ele vai ter todos os ementários direcionados a diversas perguntas, diversas dúvidas que ele tem, né, envolvendo, seja publicidade, honorários de advogado, honorários advocatícios, dever de urbanidade e uma série de outros temas importantes para a advocacia. E é único no Brasil, a única seccional que tem o tribunal deontológico
a seccional de São Paulo, e manteve, né? Ele manteve, foi uma tradição desde o estatuto anterior. Exato. Já existia, eram grandes nomes, né? O TED 1 sempre foi formado por grandes advogados e advogadas, né? E continua prestando serviço relevante. E acaba virando uma jurisprudência para o Brasil, porque exatamente como é o único tribunal deontológico do Brasil, o seu inventário é consultado pelo Brasil inteiro. Exato. Advogados de todo o Brasil consultam o Tribunal Deontológico de São Paulo. Exatamente. E o que é mais interessante é que as consultas, elas estão sendo respondidas de forma presenciais, uma vez ao mês, lá na Rua Maria Paula, número 35, inclusive no site tem as datas, né, que os alunos, os estudantes de direito podem ir, os advogados também podem. O advogado que faz a consulta, nós informamos ele o dia que será julgado, né, a consulta dele. Ele pode, inclusive, ir lá e ele tem, nós concedemos a ele a palavra, muitas vezes para ele expor alguma situação, dar um esclarecimento adicional. Então, ela é, justamente por ser um tribunal de consulta, qualquer um pode ir lá para assistir. Os estudantes vão muito, né? Os estudantes... Não sei agora, depois da pandemia, mas antes da pandemia, os estudantes iam muito no TED, acompanhavam as sessões, eram turmas de estudantes, né? Exatamente. De classes, às vezes a faculdade encaminhava, né? Exato. Marcava um dia e os estudantes... Ia muito para o interior também o TED, né? O TED 1. Nós tivemos sessões no interior. Né? E essa é a ideia, de novo, do nosso atual presidente, que é o doutor Guilherme Magri, que ele quer levar a primeira turma também para o interior, que é para os advogados do interior entender... Importantíssimo. Exatamente. Está participando do debate, né? Exato. É fundamental. E principalmente eles terem o hábito de consultar o ementário, porque a gente percebe que o índice de consulta ao ementário é muito pouco. Muito advogado faz pergunta... Mas já estava no ementário. E já estava, então a gente tem que dizer, olha, colega, lá no ementário está aqui direcionado a sua resposta da sua dúvida, né? A sua dúvida. Nós tivemos na gestão anterior, foi baixado pelo Conselho Federal, foi baixada uma resolução, né? Regulando uma parcela do Código de Ética que diz respeito à publicidade. Atualizando, porque a vida é dinâmica. E a chegada da tecnologia impactou todas as relações sociais, pessoais, profissionais, e também no que diz respeito ao comportamento ético das pessoas, porque é um mundo novo. Uhum. Né? E como foi essa passagem? A resolução esclarece o uso da tecnologia, das redes sociais, a propaganda do advogado dentro das redes sociais, é isso? O provimento 205 o provimento 205 de 2021, ele regulamenta o uso dessa publicidade nas mídias sociais, que hoje é 99,9%. No passado, a gente tem registrado trabalho aqui perto, né? No passado tinha os paqueiros, né? Ficava de seu trabalho, e hoje nós não temos mais isso. Mas nós temos as redes sociais que o advogado está o escritório que não está na rede social não está no mundo, né? Então, o provimento veio regulamentar isso, a forma como o advogado deve se portar, né? Sempre lembrando de duas premissas principais. Qualquer exposição na rede social tem que ter o caráter meramente informativo, então o advogado não pode oferecer serviços. Então, o provimento 205, ele ratifica isso, porque isso já sempre foi dito, né, a respeito de publicidade. O provimento anterior também falava isso, mas esse daqui foi bem direcionado, né, ratificou isso. Olha, o advogado ele pode falar na rede social, mas é meramente informativo. E ele não pode ter como objetivo a captação de clientela. Dentro de um contexto, é claro que todo mundo está na rede social, tem como objetivo, né, se expor o nome, tornar o nome conhecido. Mas isso não pode tornar de uma forma escancarada. O advogado ele tem que ter discrição, moderação, que é o que vem desde o provimento anterior de 2000, 94/2000, vem falando sobre a forma como o advogado deve se portar, e sempre no caráter meramente informativo e sem exageros, né? Mas o advogado pode ter rede social, pode ter blog.
Pode ter blog, pode ter site, pode ter conta no Instagram. Pode publicar artigos. Pode publicar. As suas opiniões sobre temas jurídicos. Sim, com certeza. Sempre com um caráter meramente informativo, né? O que ele não pode é, primeiro, vincular sua profissão com outra. Então, eu sou mediador, né, do tribunal. Ele não pode, então, dizer que ele é mediador do tribunal e é advogado. Então, ele tem que se posicionar, ou ele é mediador, ou ele é advogado. Então, não pode vincular uma profissão com outra, e o advogado tem que ter o caráter, de novo, né, o caráter meramente informativo nos artigos que ele acaba publicando, enfim. Desse novo provimento, teve um ponto que foi muito impactante, né? Muito questionado na extensão desse provimento, que foi a questão da ostentação, né? O que vem a ser... O que vem a ser isso? Já está hoje mais encaminhada essa questão? Está mais clara essa vedação da ostentação? O provimento, ele veda a ostentação, e a pergunta é qual que é o limite dela, né? Então, o que é ostentação? Exato. Ali é colocado de uma forma taxativa de que o advogado não pode vincular a imagem dele e o conteúdo dele a viagens, promoções, brindes. A gente quis entender ali as questões que envolvem qualquer coisa ligada a luxo, né? E o que vem a ser o luxo. Então, o que o provimento fez? Ele indicou em um dos seus artigos que haveria a instalação, e hoje já aconteceu isso a semana passada, do comitê regularizador ou regulamentador do marketing jurídico. Então, esse comitê regulamentador do marketing jurídico, ele vai, na medida do possível, vai se atualizando algumas questões que nós temos dúvida. Por exemplo, eu posso fazer publicidade patrocinada? Eu não posso fazer propaganda, mas eu posso fazer publicidade patrocinada, posso fazer publicidade... Qual que é o limite que eu posso gastar? Eu posso, se eu tiver 10 mil reais, eu posso gastar os 10 mil reais de uma vez? Posso ter esse caixa, né, para gastar 10 mil reais por mês? Que pode ser que para o meu escritório 10 mil reais por mês não seja nada. Para o colega, posso causar a ele uma concorrência desleal. Então, é justamente isso que o comitê ele vai direcionar para que não haja também nenhuma ostentação e nenhuma concorrência desleal entre um colega e outro, daquele que tem mais condições de recurso e o outro, exatamente, que muitas vezes é tão bom ou até melhor que o colega, mas que acaba não mostrando, porque a gente sabe, a rede social, ela te mostra num determinado limite. Depois disso, se você não fizer a seu impulsionamento, pago, você não vai ser visto, né? E aí é aquela história, quem não é visto não é lembrado, né? Processo ético. Hoje nós temos um código de processo ético. Havia esse foi um reclamo, né? Que nós não temos um procedimento ético estabelecido, né? Nacionalmente, né? Hoje nós já temos mais claro o procedimento ético. Não temos um procedimento. O Conselho Federal acho que fez um estudo a respeito do procedimento ético, circulou, mas não tem um procedimento devidamente homologado. Mas o Código de Ética, e o Estatuto, ele acaba direcionando o que foi obrigado, né, cada seccional fazer, ter o seu regimento interno. E do tribunal. E o regimento interno do Tribunal de São Paulo, ele direciona a forma como tramita o processo ético disciplinar, né? É possível hoje o processo eletrônico dentro do Tribunal de Ética? Hoje existe o processo eletrônico? Eu posso, por exemplo, apresentar uma defesa por meio eletrônico no tribunal? Ainda não. Isso já é um pleito antigo, e agora o presidente, Dr. Guilherme, foi ao Conselho Federal recentemente, ele conseguiu dar uma boa avançada no processo eletrônico, mas em detrimento da pandemia, o que vinha acontecendo? Os advogados, a própria turma escaneava, digitalizava o processo, mandava para o advogado cópia capa a capa, o advogado fazia a petição, mandava em PDF, aí eles juntavam. Então, estava se fazendo dessa forma. Mas imprimia na ordem. Quando o advogado mandava o PDF, por exemplo, ele era impresso e colocava no processo físico. Colocava dentro do processo físico. Ainda não se tinha
né? Nós não temos, como tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, um ESAGE, né, para poder peticionar lá dentro. Não tem ainda. Mas vamos conseguir. Está caminhando. Foi difícil conseguir na justiça, né? Os investimentos, o poder financeiro da justiça foi difícil conseguir, né? E o TED tem questão de sigilo, tem outras questões que reclamam que um pouco mais de preocupação no desenvolvimento do processo, do aplicativo, né? Exato. Agora tem que tomar cuidado para não vazar informações, etc. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado, até porque o que nós estamos imaginando? O processo ético-disciplinar digital, ele vai necessariamente precisar, para o advogado, do certificado eletrônico. O advogado que está suspenso, ele não tem certificado eletrônico. Entretanto, ele pode se defender no processo ético-disciplinar. Como é que ele vai fazer para fazer a sua defesa se ele não tem o certificado digital? Agora, só fazer um parêntese, a gente havia comentado do jovem advogado conhecer um pouco da ordem. A gente sempre fala, e eu vou aproveitar o seu imenso público, para o advogado que queira participar do Tribunal de Ética, ele pode ser advogado ativo. E isso é um excelente caminho para ele começar a entender um pouco da dinâmica do processo ético-disciplinar. Ele se apresenta à ordem, dando lá seu nome, dizendo, olha, eu quero ajudar no Tribunal de Ética sendo advogado ativo. Então, aquele advogado que contra ele pende uma representação, que não promove a sua própria defesa, ou que peça para a ordem, que a ordem indique um advogado ativo, né? Uhum. Aquele que não se habilita para a defesa, a ordem já nomeia o ativo? Se houver o requerimento, sim. O advogado, ele pode fazer o requerimento pedindo dativo, porque se não tiver defesa, dá nulidade no processo. Então, as turmas, elas têm uma... E se o advogado intimado não comparece? É decretado a revelia, mas aí é nomeado um dativo também. Então, são as duas situações. Na decretação da revelia, nomeado dativo, ou se o advogado pedir a representação dele por um dativo. Ele se costuma indicar para ele um dativo, pega-se no rol dos advogados, acho que deve ter um rodízio, e aí indica para esse advogado um dativo. Nós temos os assessores, que também é trabalho voluntário, o relator indica 1, 2, 3 pessoas que vão ajudá-lo, né, a analisar os processos pelo volume. Aí nós temos os relatores, né, são membros do tribunal, que vão julgar, né, os casos, e os conselheiros, no caso de competência do conselho, quer originário, quer recursal, são os conselheiros que apreciam. São as 4 hipóteses, vamos dizer assim, de colaboração, né, do advogado colaborando, advogado colaborando com o TED. Né? Nós temos a figura também dos instrutores também. Também tem os instrutores. Que é uma figura extremamente importante, porque ele fica fora daquela relação litigiosa e passa a colher a prova. Então, também é um trabalho extremamente técnico. Nós temos os conciliadores também nas audiências de conciliação, que envolvam advogado contra advogado. Quando há uma representação de um colega contra um colega, a ordem, o primeiro passo é a tentativa de conciliação. Exato. E aí vem a figura do conciliador. Exato. E é uma figura extremamente importante, porque o conciliador, ele também, além de ele não estar dentro do litígio, a ideia é ele tentar conciliar os colegas que muitas vezes acabam discutindo no âmbito processual, né, por falta de urbanidade, e acaba respingando isso no Tribunal de Ética. Existem algumas questões interessantes que a turma deontológica apontou, isso é muito comum, que acaba também gerando processo ético entre advogados, que hoje a gente percebe que tem muito advogado juntando nos processos judiciais a conversa que ele teve com outro colega. Vamos lá. O advogado tem um cliente, né? A parte contrária tem o seu advogado, os dois profissionais procuram entabular um acordo, né? Tentando resolver o litígio sem precisar de uma decisão judicial,
vão lá conversando, tabulando acordo. Olha, vou tentar, oferece isso, aqui não dá, mas aquilo, tal. Vai tabulando acordo. E aí, um dos colegas, enquanto há esse processo de negociação, pega e apresenta essa negociação, é isso? Exatamente. Ou às vezes eles não conseguem entabular o acordo Chega no porque final, não consegue. o cliente não quer, enfim, mas o advogado, ele na boa fé, ele Vai construindo. Exatamente, vai tentando. construindo e vai falando para o colega, olha, eu vou tentar isso, segura mais um pouco. E no meio dessa conversa, ele junta no processo judicial essa troca ou de e-mail ou de WhatsApp, que é muito comum, e expõe isso dentro do processo para o juiz ler, né? Para dizer, olha, eu tentei, a outra parte que não quis o acordo. Exatamente. Tal. Ou olha, tá vendo, ela cedeu tal coisa, então ela poderia fazer esse esforço. Ou até reconhecimento de culpa, tentar mostrar um reconhecimento de culpa. Olha, ele está tentando um acordo porque ela, no meio daqui, tem uma frase que mostra que a pessoa... Né? Isso é um equívoco gigantesco, porque no acordo você está construindo, você está falando em tese, tentando encontrar uma solução que seja assim, viável, né? Para acabar o litígio. Isso não significa reconhecimento de culpa, não significa externar uma possibilidade de receber menos aquilo que é devido, né? É num processo de construção. Né? Exatamente. E o advogado acaba juntando. Então, a turma deontológica foi consultada e fez um trabalho extremamente pontual a respeito dessa troca, né? Além da falta de coleguismo e do dever de urbanidade, acabar gerando desnecessariamente um aumento desse litígio entre as partes, porque muitas vezes acabou tentando construir um acordo e acaba gerando até uma desconfiança do cliente com o advogado que acaba expondo uma necessidade de fazer o acordo e o cliente se sente e é um processo preterido. De negociação, né? Exato. O processo de negociação não tem o certo ou errado. Você está tentando encontrar um caminho que seja razoável para todo mundo, né? Para proferir um litígio. Isso não significa que você está reconhecendo que o seu cliente não tem direito ou que o direito dele é menor do que aquele que você está pleiteando. Né? Exato. É um diálogo e aí volta a questão da confiança. Né? Você está fazendo isso num ambiente de confiança. Eu não estou fazendo isso publicamente, eu estou conversando com um colega, seja na fala, seja eletronicamente, enfim. E a exposição disso para tentar obter alguma vantagem, né? Exato. De uma forma muito singela, como o outro colega está se portando, né? Evidentemente, é uma questão de falta de ética. Né? Totalmente. Quais são no TED 1, que é o deontológico, onde são apresentadas consultas em tese, quais são os temas mais recorrentes? Publicidade ainda tem bastante, em que pese o provimento. Muitos advogados não sabem desse provimento, então acabam perguntando. Honorários advocatícios, muitos advogados também não sabem o limite desta cobrança dos honorários e a preocupação dele é acabar incidindo num dos maiores problemas que tem no tribunal nas turmas disciplinares, que é a retenção indevida de valores, né? Às vezes o advogado acaba compensando os créditos que ele tem ou acaba, na hora da prestação de contas, descontando os honorários e depois o cliente vai reclamar no Tribunal de Ética e ele tem medo de ficar suspenso até prestação de contas. Então, essa é uma das perguntas também muito frequentes a respeito de consultas apresentadas, honorários. Nós tivemos também muita questionamento sobre escritório compartilhado. Ainda tem, apesar do provimento falar desta possibilidade do escritório compartilhado, ainda se tem muita dúvida, porque o advogado ele tem muitas vezes duas profissões e ele quer saber da necessidade dele de ter dois escritórios, né, ao invés de, numa mesma sala, ele poder exercer duas profissões. Então, também tem bastante... E qual foi a resposta para isso? Então, a turma, por maioria, entendeu que ele deveria ter salas distintas, né, por conta do sigilo profissional. Você falar, tem impacto no sigilo. Entretanto, eu fui voto contra por um único motivo. Se você, o advogado, ele tem que ter a responsabilidade dele, né? Durante a pandemia, muita gente trabalhou em casa. Verdade. Então,
aqui, meu marido era advogado, ok, então nós temos um escritório comum e discutimos sobre o mesmo assunto, mas e se ele tivesse outra profissão? Eu estaria trabalhando com ele dentro do mesmo ambiente, né? E no momento que eu tenho duas profissões, cabe a mim a responsabilidade de saber separar as coisas, se eu vou atender ele como advogado ou se eu vou atender ele como na qualidade de psicóloga. Então, essa responsabilidade, ainda que a psicóloga também tenha sigilo, mas essa responsabilidade tem que existir. Então, o sigilo profissional, ele sempre vai existir. Então, eu fui voto vencido. Só um ponto de ponderação, que é a proteção do escritório em relação, inclusive, a autoridades, né? Você está no escritório de advocacia. Se você tem outras atividades dentro do escritório, isso não pode gerar um questionamento. Esse documento que está aqui porque está no escritório de advocacia, o documento que está aqui está no escritório de corretor de imóveis, por exemplo. Esse é um problema que acontece muito. Por que eu falei isso? Porque nós ponderamos isso no caso dos departamentos jurídicos de empresas. Isso, verdade. É muito aqui. Quando nós tivemos um momento em que diversos mandados de busca e apreensão foram expedidos contra empresas, e aí, ao cumprir os mandatos, se deparava com o departamento jurídico dentro da empresa. E nós sempre sustentamos, o sigilo profissional do advogado, ele prevalece, seja no escritório, seja no departamento jurídico da empresa. Do ponto de vista do sigilo, a obrigação do advogado de sigilo é igual, né? E aí nós sugerimos, para que não houvesse essa discussão, que os departamentos jurídicos tivessem o seu próprio ambiente, né? Para que não houvesse contaminação de uma matéria ligada a outro departamento que não fosse jurídico, né? Que pudesse ser objeto da busca e apreensão, prejudicando o sigilo próprio daqueles temas ligados, afetos exclusivamente ao departamento jurídico da empresa. Por isso que eu lembrei dessa discussão. Não é exatamente a mesma coisa, mas é só para mostrar que o sigilo ele está estritamente ligado à função do advogado e não a outras funções. Né? Sim, quando veio esse assunto à baila, essa foi a ponderação principal. E aí eu digo o seguinte, nós estamos temos tempos modernos, né, com dificuldades diferentes, da quais nós não tínhamos antes da pandemia, ou até um pouco anterior. Diferentes. Exatamente. Na medida que você aceita o escritório estar compartilhado com outras empresas, como o provimento assim o fala, por que eu não posso exercer no mesmo espaço uma outra profissão quando eu exerço duas profissões, sou médica e sou advogado, sou psicólogo. Então, essa é a ponderação que eu coloquei. Não adianta a gente fechar os olhos, mas eu vou relativizar o sigilo. Razão, que diz respeito, são realidades novas que vão se apresentando. Uma parte por causa da tecnologia, nós já viemos sofrendo, porque às vezes eu olho para trás, né? A internet chegou aqui em 97, né? 95, 97. 95, 97 está aí. 95, 97 já faz 25 anos. Né? Mas Prefeitura e Relação Social, 25 anos não é nada. Né? Então, essas mudanças no comportamento da sociedade vão impactar na vida nossa e também, evidentemente, na nossa vida privada, mas na nossa vida profissional também. Né? E a pandemia potencializou isso. Porque a pandemia fez com que todos, uma boa parte dos profissionais, uma boa parte dos advogados, do sistema de justiça, magistrados, membros do Ministério Público, servidores, muitas vezes, e os advogados, né, passassem a trabalhar num ambiente restrito para não ter contaminação por causa do vírus. Né, e muitos foram para casa. E muitos não vão voltar. Exato. Porque perceberam que trabalhar em casa, com o processo eletrônico, né, é algo que ele pode fazer sem prejuízo da sua qualidade. Né? Então, muitos realmente não acreditam que vão voltar. E até porque hoje você consegue alugar espaços para fazer reunião com o seu cliente. Sim, né? Co-work. Exato. Então, o advogado civil, e muito interessante que a gente percebe isso, eu tenho o meu escritório físico,
mas muitas vezes o meu cliente quer que eu vá até o escritório dele, porque ele não quer ir ao meu escritório. Então, você acaba fazendo essa mudança. Prefere a reunião virtual. E muitos deles preferem, exatamente. Prefere reunião virtual. Exatamente. Não querem mais o atendimento presencial, né? Exato. Por facilidade, não precisa sair do seu escritório, não precisa se deslocar até outro ponto da cidade, ou às vezes do outro ponto do estado, né? Você está no interior. Exato. Para São Paulo, para ter uma consulta. Então, a advocacia, de fato, todos sofreram, mas nós sofremos um impacto muito grande em relação a isso. E você acha que isso vai gerar uma nova discussão um novo provimento agora, diante dessa realidade? Como a decisão ainda está um pouco conservadora no meu ponto de vista, não acredito. Como eu fui voto vencido. Mas eu digo de forma geral, você acha que vai precisar de um novo provimento diante da realidade, não só nessa questão em si, mas em outras questões, do atendimento à distância, o que o advogado tem que ter, se o advogado pode atender com outra pessoa, se ele tem que se trancar numa sala, só pode atender com... E até a questão do processo eletrônico, da audiência virtual. Então, né? Porque esse é um outro questionamento, né? O advogado ele passa a ter uma responsabilidade maior, porque quando ele está com a parte ao lado dele, ou quando ele está com a testemunha ao lado dele, ele também passa a ser responsável, né? Para que aquela parte, na hora que ela estiver falando, não está sendo orientada por trás, com um bilhetinho sendo passado e tal. Isso é um tempo novo. E que nós vamos ter que enfrentar, e talvez até possa representar mudança na própria audiência. Né? Como acontece nos Estados Unidos, a prova é colhida no escritório de advocacia, os dois advogados no escritório. Né? Tudo filmado, tudo gravado. Tal. Pode vir a ser um caminho. Né? Sim. Essa discussão vai ter que ser... Mas agora é fundamental que essa discussão se dê no Congresso Nacional, né? E ouvindo todos aqueles que trabalham, que militam no ambiente da justiça, né, especialmente os advogados. Sim, sem sombra de dúvida, para que não passe uma situação que a gente não consiga implementar. Né, isso é bem importante. Né, colocar 2 advogados numa sala sem uma autoridade presente, não sei se nós estamos maduros o suficiente para isso. Né? Os advogados pode ser que sim, mas as partes, será que estão? Às vezes, com o juiz... A gente já tem problema de prerrogativa, imagina. Eu digo o efeito processual. Né? Não é nem, eu acho que até os advogados estão, porque é da natureza do advogado, o diálogo, nós sabemos trabalhar com a dialética, né, com o oposto, tal, mas a minha preocupação é a parte do efeito jurídico mesmo. Né? Então, assim, nós vamos ter que repensar os efeitos, as consequências jurídicas, né? Os efeitos processuais das audiências. O Código do Processo Penal, o Código do Processo Civil, foram feitos com a premissa da audiência presencial. Exato. Então, ou se mantém a audiência presencial, que eu particularmente acho mais correto, né? Pelo menos nesse momento, ou se formos discutir a possibilidade de uma audiência sem estar fisicamente presente o magistrado, então tem que ser discutido os efeitos jurídicos, processuais dessa audiência. Sim. Não vai ser, a premissa não vai se dar presente, não vai se fazer presente, que é exatamente a presença do magistrado. Né? Exato. Essa discussão vai precisar ser... É a colheita da prova nessa questão, porque o que nós temos numa audiência presencial ou de instrução é a oitiva das partes e das testemunhas. Das partes, o juiz até pode estabelecer de uma forma que o advogado oriente o seu cliente a estar no celular, que seja, para fazer a colheita da prova. Agora, testemunha em que ela não tem, muitas vezes a testemunha ela não tem relação com nenhuma das partes, ou porque ela viu um acidente, ou porque, enfim, ali ela tem que relatar um fato, e ela vai relatar de que forma, né? Como é que ela vai receber esse link? Então, eu ainda sou da opinião que a audiência de instrução deveria se manter de forma presencial e na presença de um magistrado. A audiência de conciliação pudesse ser virtual. Sim. Né? Não há um julgamento de mérito, as partes estão cada um do lado do seu advogado, dialogando, tentando construir um acordo. Né? Isso talvez, mas prova realmente eu não vejo como um prejuízo enorme, né, para a segurança, né,
do processo. Do processo colheita de prova. Né? Estamos chegando no final. Né? Que pena. Tem muito mais a falar. Né? Ética é uma coisa que encanta todos nós, né? E por sua importância e por aquilo que representa mesmo para nós, né? Enquanto sociedade, enquanto profissionais. Mas nós estamos com um tempo de 1 hora, né? Para fazer o controle desse tempo. Eu queria primeiro que você fizesse a sua manifestação final, falando um pouquinho daquilo que você imagina que seja o futuro ou do processo ético e da própria ética profissional. Eu ainda gostaria muito que todos os advogados tivessem um pouco mais de acuidade na leitura do Estatuto e do Código de Ética. No momento que eles têm este conhecimento, eles vão ter mais possibilidade de saber o que eles podem exigir das autoridades, né? E saber quais são os direitos dele, os deveres dele, para também saber até onde vai o limite do colega. Então, o que eu mais gostaria realmente é que o advogado colaborasse com a OAB. A OAB é nossa, né? Minha, sua, né? De todos os advogados. Não adianta criticar se não participa. Tem campo para todo mundo participar. Eu acho que quanto mais unido for o advogado, melhor representatividade nós teremos, não só na OAB, como no Congresso, né? Na Câmara. Então, o advogado, quanto mais esclarecido tiver e mais participante ele tiver, maior será a nossa democracia. Então, é isso que o advogado tem que se envolver mais com aquilo que ele se propôs a fazer, que é o exercício da profissão de advogado. Conta as suas redes sociais para as pessoas lhe acompanharem. Meu Instagram é Renata Soltanovic, eu gosto de escrever, então eu disponibilizo na minha rede social bastante artigos ou e-books sobre ética que a pessoa pode baixar gratuitamente, que é a minha forma de contribuir com um colega advogado daquilo que eu tive a sorte de ter, que foram bons professores de ética quando eu entrei, quando eu fui muito bem acolhida na Câmara e depois, enfim, dentro da OAB, e é uma forma que eu tenho de retribuir o universo é disponibilizar esses artigos e para o advogado eu baixar gratuitamente. Então Instagram. É só no Instagram. Clicou lá, o meu nome, entrou na bio, tem vários livros para baixar gratuitamente. Lembrando da nossa rede social, Instagram Marcos da Costa, _SP, e Facebook e YouTube, Marcos da Costa Oficial. Uma pena, chegamos ao final, né? Agradecendo mais uma vez aqueles que estiveram conosco, participando, acompanhando essa conversa tão gostosa. Fica o convite, Renata, para que você volte. Eu volto Vamos voltar para conversar, continuar essa conversa sobre ética. E até o próximo MCast. Foi um prazer. Um abraço a todos.